Bem-vindos ao podcast do canal Cidade dos Anjos. Aqui é o Marcelo e o tema de hoje não deveria, né? Mas ele pode ser surpreendente para muitos cristãos, né? O tema de hoje é: os judeus, eles não seguem a Bíblia. Eles seguem o Talmud, né? Esse tema foi sugerido pelo João de Ataíde. Tem aí também o substack dele, né? E um grande abraço aí pro João. Então a gente vai explorar essa questão utilizando textos bíblicos e também as referências do próprio judaísmo moderno, né? E você poderá também conferir as fontes que eu vou deixar na descrição, no Substack, ainda com mais detalhes, né? Para que você tire também, né, as suas próprias conclusões, né? Então vamos lá. Você sabia que os judeus modernos, né, na verdade, eles seguem o Talmud e não a Bíblia, não a Torá? Então vamos lá. Muitas pessoas, né, elas acreditam que os judeus, né, de hoje, eles seguem fielmente a Torá, né? Mas na prática, o que eles seguem é um conjunto de tradições orais e, veja, foram escritas, registradas muito tempo depois, séculos depois da Torá ou da Bíblia, né? Que é o que eles chamam de Talmud ou tradição oral, né? Esse conjunto de livros, né? Ele é a base, ele é o centro, né? Do judaísmo moderno, né? Então agora, né? Antes de continuar com esse tema, né? É importante, né, entender o seguinte, né? Israel, ele nunca foi uma localização geográfica no Oriente Médio, né? Um estado moderno no Oriente Médio, né? Israel, na Bíblia, né? Ele se refere a Jacó, né? Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, seus 12 filhos deram origem às 12 tribos, né? E compunham o povo ou nação de Israel, como você preferir, né? Ou seja, Israel, ele nunca foi um território em si. Ele era um conjunto de tribos, né? E cada uma, né? Se a gente pegar ali o mapa que eu vou deixar também aí no Substack, né? Vocês vão ver que é uma coisa diferente. Se a gente pegar o mapa segundo Josué, né? Cada uma das tribos, né? Ele teria o seu pedaço determinado. Cada tribo, né? Judeus seria uma tribo só, ou de Judá. Onde é que estão as outras 11? Então você vê que é um pouco mais complexo, né? Dá para trazer esse contexto para hoje, né? Eu acho que não, mas vocês aí analisem, né? Aí, futuramente, né? Devido a várias questões, né? Ela passou a representar uma área geográfica, mas num contexto já totalmente diferente, né? Então vamos entender, primeiramente, né? Entender o que a Bíblia realmente diz sobre essas tribos, né? E a terra prometida, né? Que era Canaã. Então vamos lá, né? A aliança e a terra prometida. Vamos lá. Na Bíblia, especialmente em Deuteronômio 17, versículo 15, Deus ordena que Israel seja governado por um rei escolhido por ele. Lá diz, abre aspas, porás certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Fecha aspas. Hoje, Israel é uma democracia, né? Então, por aí você já vê que não tem nada a ver com o que o texto original mandava cumprir. Hoje Israel é entre aspas, né, uma democracia com um primeiro-ministro, né? E não segue a regra estabelecida pela Torá.
E isso, né, é apenas um exemplo, né, de como os mandamentos bíblicos, né, eles são ignorados no contexto moderno. Eu poderia aqui citar inúmeros, né? Aqui é um deles, né? Além disso, que a própria Bíblia diz que a Terra Prometida ela deveria ser dividida, né, entre as 12 tribos de Israel e não apenas uma delas, os judeus. Essa divisão, né, você pode conferir no livro de Josué, onde o território foi, como eu já falei, né, ele foi dividido, delimitado entre as tribos, né? Aí vamos lá, né? O pessoal, os cristãos também, né? Próprios judeus, eles falam que são um povo santo. Aí beleza. Sempre assim, né? Todo mundo gosta de lembrar convenientemente, né? Daquilo que é daquilo que é melhor para si. Ninguém vai lembrar das contrapartidas, né? Só que na Bíblia existiam as contrapartidas, né? Israel, segundo a Bíblia, ele foi escolhido para ser um povo santo, que quer dizer separado para Deus, mas escolhido para quê? Essa escolha, ela não significava que Israel foi escolhido naquele contexto porque ele era melhor, não. Lá mesmo diz que, na verdade, ele foi escolhido porque o povos ao redor, né, eles eram extremamente perversos, né? Só que vem as contrapartidas, né? Era um pacto, né? Ou seja, você tem que cumprir. Se você não cumprir, tem maldições. Então vamos lá, qual era o pacto? O pacto incluía a condição cumprir rigorosamente todas as leis dadas a Moisés. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 15 ao 20, é bastante claro ao advertir que, se o povo não cumprisse essas leis, viria a maldição sobre eles, né? Aí tem lá: se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, então virão sobre ti todas estas maldições. Aí o texto lá, você pode verificar, elenca ali uma série de maldições. Se você qualquer um aí que acompanhar a história, você vai poder constatar que essas maldições elas se manifestaram historicamente no cativeiro babilônico, né? Acho que ali aproximadamente 580 a.C. E também mais tarde, na destruição do segundo templo, no ano 70 depois de Cristo, né? E o próprio Cristo tinha profetizado que não ficaria pedra sobre pedra. O próprio Cristo falou isso. Ele olhou para o templo e falou: esse templo aí de vocês, ele vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. Então vai vendo aí, né? Aí esses eventos aí, eles mostram que mostra claramente que Israel ele não manteve a sua aliança com Deus, né? E a dispersão de Israel pelo mundo foi o resultado dessa obediência. Ou seja, ele tinha que cumprir pela Bíblia, né? E ele simplesmente não cumpriu. E não sou eu que estou inventando isso. O próprio texto bíblico diz isso, né? A Bíblia também, ela diz em Levítico 26, capítulo 26, versículo 14 ao 39, Deus ali, ele lista uma série de maldições, incluindo a expulsão da terra e a dispersão do povo. Então, você pode ver que se a gente for a ferro e fogo, né, a gente pode dizer que os ataques, né, que Israel sofre seria por ele desobedecer a Deus. Olha como é que é fácil, né? Então, essas maldições, elas são um padrão recorrente ali
na história do Israel bíblico, né? Eu não estou nem levando em consideração outras questões e o povo que está ali realmente é judeu e tal. Olha que eu estou apenas na questão bíblica, né? Aí vamos lá, o Talmud e as suas contradições com a Torá, né? Então vamos lá, o Talmud, o que é o Talmud? O Talmud, né? Talmud é um compêndio de leis e tradições que foram escritas muito tempo depois da Torá, séculos depois, né? Aí vê só, de acordo com o próprio judaísmo moderno, eu vou deixar as fontes aí, a Torá, ela só pode ser compreendida através do Talmud, né? Aí eu pergunto, mas a Bíblia permite acréscimo à lei? Eu vou perguntar para você, segundo a Bíblia, pode isso? A resposta está em Deuteronômio 4, versículo 2, que é a Torá, né? São os 5 primeiros livros que os judeus mais consideram, né? O que diz lá? Abre aspas. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do vosso Senhor, do Senhor vosso Deus. Nada acrescentareis a ela. É o que diz a própria Bíblia, né? Só que o Talmud faz exatamente isso, né? Ele foi desenvolvido após a destruição do segundo templo, né? E ele foi ali adaptando, né? Foi fazendo ali tentando ali reinterpretar, né, a lei, né, para uma nova realidade, né? Sem o templo, sem o sistema de sacrifícios, né? Enfim, né? E você tem ali os rabinos, né? Rabinos como Rabi Akiva, as escolas rabínicas, né, de Hillel, Shammai, né, que eles foram contribuindo para essa tradição oral, né, que foi chamada depois de Talmud, né. O próprio Jacob Neusner, um dos maiores estudiosos aí do Talmud, né, ele afirma que, abre aspas, né, o Talmud representa uma resposta ao caos e ao exílio, mas em muitos casos introduz leis que não têm base direta na Torá. Vou deixar a referência aí. Você não precisa ser um estudioso para perceber isso. Basta você ler ali com um pouquinho mais de atenção, né? E tudo isso vai te saltar aos olhos, né? Um outro exemplo claro disso, né, também você tem ali várias adições, a adição ali de várias regras sobre o Shabat, o sábado, né? E Jesus criticou essas tradições, né, e acréscimos em Mateus, quando ele disse que os fariseus, né, eles amarram fardos pesados que nem eles mesmos conseguiam carregar, né? Outro ponto aqui, né? Na Torá, na Bíblia, né, o sacerdócio ele é exclusivo dos levitas, né? Então, por que a gente tem aí rabinos e judeus falando sobre religião? Pela Bíblia não podia, né? A Bíblia, o Torá, como preferir, ela deixa claro que o sacerdócio deveria ser exclusivo dos levitas. Eles são descendentes de Levi, eles não são judeus, não são de Judá. Isso está na própria Torá. Só que no Talmud, né, o Talmud ele dá autoridade religiosa e legal aos rabinos, né? E nem sempre são da tribo de Levi, né? Isso é uma contradição direta, né, ao que está escrito na Bíblia, né? Aí eles tentam ali, né, fazer um migué, dar uma desculpa, mas se você for levar em conta o que está escrito, né, você vai ver que está errado, né? E Jesus criticou isso, né? Jesus, inclusive, ele contestou a autoridade dos rabinos, né? Jesus, ele abertamente, né, lá
que seguiam a tradição do Talmud, né? Deve ser por isso que Jesus não é muito bem-vindo no judaísmo, né? Jesus abertamente ele critica quem seguiu o Talmud. Lá em João 8:44, Jesus ele fala: vós tendes por pai ao diabo. Jesus estava se dirigindo aos rabinos ali, aos escribas, aos fariseus, né? Aos homens da lei. Ele disse: ó, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso coração, né? Então, essa crítica aí, ela não era só moral, ela era uma rejeição também à autoridade dos rabinos, que, na visão dele, né, estava totalmente afastado da lei de Moisés. Em Mateus também, Jesus acusou os fariseus de criar regras que não estavam na lei original. Ali fala, eles amarram fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não com o dedo, não quer nem se mover, né? Então, para concluir, né, o judaísmo moderno, ele se afastou dos preceitos ali originais do Torá ou da Bíblia, né? Pelo menos os 5 primeiros livros ali, e passou a seguir o Talmud, né? E contradiz o que a própria Bíblia diz, né? A Bíblia deixa claro que Israel quebrou a aliança com Deus, né? E historicamente a tentativa de manter fidelidade sem cumprir todos os mandamentos, ela resultava o quê? Em fracasso, resultava em maldição, resultava em perder terras, resultava em se espalhar, né? Então isso aí é uma forma também de se vender, né? Tentar ali fazer um apelo emocional às vezes para o mundo, né? De ter legitimidade, né? Segundo a Bíblia, né? E infelizmente muitos cristãos não sabem disso, né? Mas está lá escrito e está bem fácil de entender para quem quiser ali ter um pouquinho de atenção, né? Eu fiz esse áudio, né? E espero que todos tenham compreendido. Eu vou deixar o texto com as referências aí, né? E se for levar pelo que está escrito, né? Muita coisa ali em Israel, né? Tá totalmente fora do que essa alegação de ser povo escolhido, né? Ela tá totalmente fora da realidade ao que os próprios textos dizem. Tem muitas outras coisas aqui que eu poderia falar, né? Mas eu abordei apenas alguns pontos aqui. Nada foi dito sobre rabinos levar o judaísmo, né, na Bíblia. Isso é uma coisa dos levitas, né? Por exemplo, né? E eu espero que essa discussão tenha esclarecido alguns pontos, né? E que todos possam aí analisar, né, de forma mais atenta e perceber que o judaísmo, né, é uma outra coisa. Se o judaísmo quer se vender como uma religião, ok, mas ele não tem mais nada a ver com aquilo ali que a própria história do Israel bíblico diz, né? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.